Amados irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho para hoje é Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos iniciando mais uma semana e começamos com esse texto que é muito conhecido para todos nós, o texto das bem-aventuranças. O caminho das bem-aventuranças, na verdade, segundo Jesus, é o caminho da felicidade. Santo Agostinho fala destas chamadas beatitudes, não é? Em grego se diz makarioi, não é? São as bem-aventuranças, os bem-aventurados, não é? São os felizes na tradução, podemos traduzir assim, felizes, não é? E qual é o caminho de felicidade que Jesus ensina para seus discípulos? Interessante notar que Jesus se coloca sentado na posição de mestre, de alguém que vai realmente ensinar, dizer algo muito importante para os seus discípulos, e daí ele começa a falar do caminho de felicidade, das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A bem-aventurança, ela se completa com duas partes. A primeira é um comportamento, uma escolha, e a segunda é uma consequência da escolha. Então, bem-aventurado quem se comporta como pobre em espírito, quem escolheu viver como pobre em espírito. Porque desta pessoa, dele, é o reino dos céus. Quer dizer, esta pessoa vai experimentar já aqui na terra as coisas eternas, quando ela escolher ser pobre em espírito, quer dizer, quando ela escolher ser livre, quando ela escolher viver a simplicidade, quando ela escolher viver sem grandes sofisticações, né? Porque quanto mais a gente tenta sofisticar a vida, mais difícil ela fica, mais complicada ela fica. Então, ser livre. Uma vez perguntaram ao grande psicólogo francês Pierre Weil quais são as fontes da ansiedade e da angústia humana. Ele disse, é simples, são duas coisas, o medo e o apego. Então essa primeira bem-aventurança está ligada ao não apego. E aí nós já mataríamos uma das grandes causas de angústia do ser humano, que é o apego. E aqui não se trata só de riqueza material, mas há muitas riquezas, há muitas coisas que nós consideramos riquezas. Uma vez Santo Antônio, pregando sobre as bem-aventuranças, mostrou para o povo aquele besouro que é muito conhecido aqui no nosso sertão, um besouro que ajunta fezes. E Santo Antônio então disse, mas como nós nos enganamos e vivemos como esse besouro, juntando fezes, pensando que estamos juntando grandes riquezas. E às vezes entulhamos coisas e coisas que nunca vamos nem usar, mas para ter a impressão de que estamos ricos, que estamos bem, porque a sociedade valoriza a pessoa de acordo com o que ela é capaz de comprar, de acordo com aquilo que ela é capaz de vestir, de se apresentar, não é? Não basta ter uma roupa e vestir-se bem, tem que ser de tal marca ou tal marca, não é? Tem que ter uma marca. Pois bem, então a primeira bem-aventurança é esta. Creio que não será possível comentar todas as bem-aventuranças, mais ou menos duas nós podemos comentar.
Uma segunda que gostaria de comentar com vocês é esta: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esta pureza de coração é algo que nós cristãos deveríamos buscar sempre, porque somente os puros verão as coisas espirituais, místicas, verão a Deus. João Cassiano escreveu muito sobre aquilo que ele chamava puritas cordis, em latim, que seria a pureza de coração, rezar com o coração puro, ter um coração puro. Orígenes, antigo escritor da igreja, diz que devemos ter muito cuidado com o coração, porque dali é que nascem todas as coisas boas ou as coisas más. Ali é que se produz no homem, né, as coisas, né? Então devemos vigiar o nosso coração, ter uma guarda, entre aspas, vigiando o nosso coração, pedir a Deus que nos dê essa graça da vigilância sobre o nosso coração. Bom, podemos ainda comentar mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado quem vive sendo misericordioso. Mas é interessante que a misericórdia, ela nasce sobretudo no coração daqueles que um dia precisaram da misericórdia de Deus e dos outros. Quando nós nos imaginamos santos demais ou puros demais, imaginamos que nunca vamos cair ou que nunca caímos na vida, normalmente, para quem nunca caiu, é difícil ter misericórdia. É difícil ter um coração misericordioso para com os que caem, para com os que erram, para com os que falham. E às vezes imaginamos que Deus ama os corretos e rejeita aqueles que pecam. Jesus se aproximou dos pecadores, não para aplaudir o pecado, para confirmar o erro, mas Jesus se aproximou dos pecadores porque queria pescá-los para Deus, porque sabia que era urgente que eles conhecessem a verdade do Evangelho. Então, amados irmãos e irmãs, na impossibilidade de comentar todas as bem-aventuranças, que são várias e são belíssimas, eu diria que possamos hoje refletir sobre as bem-aventuranças na medida dos possíveis, mas que cada um possa guardar no coração, sobretudo estas que nós agora refletimos. Pobres em espírito, misericordiosos, puros de coração, e eu completaria mais uma, os mansos. Viver com mansidão seria uma coisa muito bela, se nós não invocássemos nunca a violência, nunca usássemos de violência para com os outros, nem violência física, nem violência verbal, que soubéssemos tratar os outros como irmãos. A humanidade viveria num outro ritmo de vida, nós viveríamos melhores. Às vezes basta ser que o outro pense diferente e poste alguma coisa que a gente não gosta e a gente já publica ali um palavrão, uma coisa. Tenho visto muito na internet esse ódio destilado em palavras. Então que possamos pensar sobre isso. Se você não concorda com o que o outro publicou, passa a publicação, olha outra. Aquela não te interessa, não te importa, não é? Então, que o Senhor nos dê essa graça de vivermos hoje estas bem-aventuranças. O caminho das bem-aventuranças, ou o caminho da felicidade proposto por Cristo, não é o caminho da felicidade proposto pelo mundo, não é o caminho da felicidade proposto pela mídia, não é o caminho da felicidade proposto pela televisão, pelos meios de comunicação. É um outro caminho. Que o Senhor nos ajude a viver hoje esta palavra de salvação. Tenhamos todos um ótimo dia.